30 de janeiro de 1933, o Hitler assumiu como chanceler na Alemanha. Lembre-se, o Hitler foi levado democraticamente ao poder e só depois deu um golpe, depois de estar no poder. Em 1º de outubro de 1938, o Hitler tomou os Sudetos da Tchecoslováquia, aonde ele dizia que tinha alemães étnicos vivendo lá e tal. Então, para resumir, a história era assim: peraí que esse pedaço da Tchecoslováquia é meu. Em 1º de setembro de 1939, o Hitler invadiu a Polônia, começando a Segunda Guerra Mundial. Você sabe por que ninguém fez nada até então, até ele começar a Segunda Guerra Mundial? Porque as comunidades internacionais, os outros países, eles diziam o seguinte: não, peraí, porra, a gente tá... faz 20 anos que acabou a Primeira Guerra Mundial, não vai rolar nada, pô, a gente não vai querer entrar em outra guerra, tava todo mundo exaurido, todo mundo quebrado e tal. Isso fez com que cada sinal que o Hitler dava fosse ignorado, até quando não teve mais chance de ignorar. Se você entrou nesse vídeo porque você viu na capinha que estava perguntando se você ia ignorar esse vídeo, bom, você está no lugar certo porque ele é feito para você. Presta atenção. O Donald Trump, desde que ganhou a eleição, ele vem dizendo reiteradamente que ele vai invadir o país X ou Y, que vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Ontem ele disse com todas as letras, sem deixar margem, que ele tem intenções de anexar o Canadá e a Groenlândia. Mas antes de continuar esse vídeo, peço para você a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ser avisado dos vídeos todos os dias e considere a hipótese de ser membro do canal, R$ 4,99 por mês, e você me ajuda a fazer mais de milhões de vídeos todo dia. E ele também tem intenções de tomar o canal do Panamá se o Panamá não cobrar as tarifas que ele quer pagar. Mas a comunidade internacional não faz nada. Pergunta: já imaginou se fosse o Vladimir Putin falando o que o Donald Trump falou? Já imaginou o reboot que ia estar o planeta nesse momento? Mas, curiosamente, apesar de ser, em tese pelo menos, a nação mais poderosa do mundo, os Estados Unidos, o presidente que assume, faz esse tipo de acusação, de ameaça clara, e ninguém tá falando: ô, pô, peraí, velho, vamos parar com esse negócio. Esse cara tá fazendo o quê? O que Hitler fez? Ele quer causar a Terceira Guerra Mundial? Não, ninguém está falando isso. As pessoas estão dizendo: não, mas peraí, o Trump é um falastrão, mas ele não vai fazer nada. O Trump claramente tentou um golpe em 6 de janeiro de 2021. Sabe o que aconteceu? Nada, ele não foi processado por isso, e ao contrário, ele se reelegeu como presidente. Fazendo a mesma coisa, aquele vagabundo, genocida aqui do Brasil, tentou a mesma coisa em 8 de janeiro de 2023. Bom, ele está sendo processado, mas ainda está flanando e tentando anistia. O que, apesar de eu achar improvável, é muito possível que ocorra. Sabe por quê? Porque as pessoas continuam votando em parlamentares fascistas. O Trump assume com um discurso absolutamente xenófobo, falando mal de imigrantes e tal. Hitler fez a mesma coisa, mas todo mundo ignorou. Não, não tem problema, ele só está falando. O Trump assume com o discurso: Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo. Sabe quem que fez um discurso idêntico? É, ele mesmo, aquele cara do bigode da Alemanha. Porque ele falou assim: ah, mas peraí, a Alemanha foi destruída. Nós só perdemos a Primeira Guerra porque os nossos generais, os nossos políticos foram entreguistas, senão a gente não tinha perdido e, portanto, a gente não estaria nessa pindaíba. O discurso era o mesmo. A Alemanha só tá essa merda porque tem esse monte de imigrante aqui. Qual foi o outro cara que falou isso nos Estados Unidos recentemente? Mas não bastando, o poder econômico se aliou ao Adolf Hitler. Você sabia que praticamente todas essas grandes empresas alemãs que existem hoje foram associadas do nazismo? Tipo Volkswagen, Hugo Boss. Você sabia que os uniformes dos nazistas eram feitos pelo Hugo Boss? É. Mercedes-Benz, ThyssenKrupp, BASF, Bayer. Pensa numa empresa grande alemã que tem aí 80, 100 anos. Sim, eles estavam do lado dos nazistas. Ontem você viu o Mark Zuckerberg se aliando ao Elon Musk, dizendo que eles estão do lado do governo americano para que empurre a democracia para o resto do mundo, porque onde já se viu, porque existem tribunais secretos. Ele não falou a palavrinha Brasil, mas a gente sabe que ele se referia ao Brasil. Porque a China não gosta da gente, porque a Europa não sei o quê.
E aí eles dizem que vão parar com a checagem de fatos. Em outras palavras, querendo dizer o seguinte: foda-se, nós vamos publicar mentira pra cacete pra convencer as pessoas que nós estamos certos. Não existe ditadura no mundo que não esteja aliada ao capital financeiro. Não existe. Pode ter existido no passado, mas atualmente isso é uma impossibilidade prática. O Trump nunca escondeu o que ele pretende fazer. Isso é o pior de tudo, ele nunca escondeu. Assim como Jair Bolsonaro nunca escondeu o que ele queria fazer no Brasil. Mesmo assim, as pessoas optaram por ignorar. Optaram por ignorar. Eu cansei de ouvir pessoas que eu até considero falando assim: ah, imagina, não tem possibilidade de ter uma nova ditadura hoje no mundo. Ah, não. É só olhar o tanto de governos que são democráticos e destituídos por poderes autoritários. E normalmente tendo por trás o capital financeiro. Lá em 2021, o Trump pediu a um general imediato dele ali que desse um jeitinho de organizar as tropas para não impedir a invasão do Capitólio, de permitir que ele permanecesse no poder. E aí aquele general, naquele momento, disse o seguinte: não, peraí, eu não vou usar o exército americano contra o povo americano. Só que hoje, meu filho, ele foi eleito de novo e esse cara não tem mais lugar na democracia americana. A democracia americana, escreva neste momento o que eu estou dizendo, a democracia americana acabou. Ela já vem acabando faz tempo, mas a vitória do Trump e o tipo de organização que ele está fazendo com o capital financeiro é prova cabal de que a democracia americana acabou. E pior, o povo não está vendo. Havia uma coisa antigamente que a gente podia até achar legal no povo americano, que era essa intenção de fato fazer democracia, de pelo menos imaginar que estava no Estado Democrático de Direito e lutar por isso. Essa intenção não existe mais. Não existe mais na maioria. Sabe por quê? Porque as pessoas estão cansadas do mesmo. Sim, lá também tem esse discurso. Ah, então vamos colocar um cara de fora do sistema. Perceba, o Trump de fora do sistema. Mas eu tenho uma novidade para você. Isto é mentira, caso você não tenha percebido. E sim, o Trump vai pressionar governos ao redor do mundo para que façam o que os Estados Unidos querem fazer. Você sabe quais são os países que vão resistir a isso? Bom, Índia vai resistir, porque primeiro que o Trump também não liga muito para a Índia. Rússia vai resistir. China vai resistir. Sabe quem vai cair? Todo o resto, inclusive nós. Sabe por quê? Porque nós temos metade da população que não tem a menor noção do que é de fato uma democracia, não tem a menor noção de que nós estamos indo para o calabouço, e ao contrário, essa metade da população quer que a gente quebre, que a gente vá para o calabouço. Porque as pessoas, o cidadão comum está lobotomizado e o poder financeiro que está por trás está pouco se lixando. Afinal de contas, uma ditadura os favorece. E aí, aliada à impossibilidade institucional de o governo brasileiro atual conseguir fazer alguma coisa mais abrangente, nós temos também o lado da incompetência da comunicação. Vejamos que hoje a SECOM, a Secretaria de Comunicação, mudou. Perfeito. Vamos ver se efetivamente ela consegue fazer alguma coisa. Agora, note, a SECOM muda. E bem no momento em que a SECOM muda, as diretrizes das principais redes sociais também mudam. Não se esqueça, Mark Zuckerberg detém o Instagram, o Facebook e o WhatsApp. Se eles não vão fazer nada para combater as fake news, e quando eles dizem que não vão fazer nada para combater as fake news, leia-se, eles vão impedir a circulação das notícias verdadeiras, priorizando as notícias falsas. Por quê? Porque as fake news os favorecem. E aí eu pergunto, o que é que nós vamos fazer? Se você acha que 2026 vai ser um passeio, esqueça, meu amigo, nada mais foi um passeio a partir do momento que o Trump venceu a primeira vez. Bons tempos em que o presidente dos Estados Unidos era o George Bush, estava interessado só no petróleo do Iraque. E ele deixou a América Latina de lado. E isso fez com que a América Latina crescesse bastante com governos de esquerda. Mas este momento acabou, meu amigo. Agora, se a gente não for capaz de reverter esse quadro, entenda, a história acabou. Francis Fukuyama tinha dito isso lá atrás, com o final da União Soviética. O fim da história. Não foi o fim da história.
Mas o fim da história está começando a acontecer agora, porque o extremismo representado pelo Donald Trump e seus associados não terão um inimigo à altura. Não vai ter União Soviética desta vez para lutar do nosso lado. A União Soviética não existe mais e o Putin está na dele. Ele não vai deixar acontecer na Rússia. Mas também não fará nada com o resto do mundo. A China, a mesma coisa. Bom, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, são esses dois atores, China e Rússia. Todo o resto, inclusive a Europa, está na mão desse fascista que é o Donald Trump. Nos comentários dos meus vídeos, sempre aparece uma pessoa dizendo assim, para com esse alarmismo. Desculpa, amigão, você está equivocado. Ah, nós estamos quase entrando numa guerra civil. Nós já estamos em guerra civil. Você que não percebeu. A diferença é que, por enquanto, não existem armas apontadas para sua cabeça. Mas isso vai acontecer em breve, se a coisa continuar assim, não tenha a menor dúvida.